que vocês se levantassem para a gente fazer aqui uma âncora de poder, uma âncora para que a gente possa mudar o nosso estado emocional e absorver bem esse e os próximos conteúdos. Então, vamos lá, repete comigo. Eu sou próspera. Eu sou próspero. Capaz. Capaz. E abundante. E abundante. Vamos de novo. Eu sou próspera. Eu sou próspero. Sou capaz. Capaz. Sou abundante. Sou abundante. Pode sentar, obrigada. Eu vou falar hoje sobre um dos maiores gatilhos, ou um dos principais gatilhos que atrapalham o desenvolvimento do empreendedor, que contribui para que ele não fature mais, para que ele não venda mais e melhor, que é o invisível. Pois empreender, ele começa no invisível. E talvez vocês não tenham percebido, ou não tenham pensado, ou parado para pensar, que as suas travas nas suas vendas não dependem do mercado, não é referente à concorrência, ou tampouco à estrutura do seu negócio. Está aqui, ó, aqui dentro, naquilo que você não vê, mas que você sente. E é isso que talvez esteja ali travando. Então, essa trava que me impede de te dar o próximo passo. Deixa eu passar aqui. Eu sou Graziela Carvalho, administradora, mentora e palestrante, especialista practitioner internacional em programação neurolinguística. Trabalho com desenvolvimento emocional e a reprogramação com confiança. Tenho mais de 15 anos de experiência desenvolvendo e treinando pessoas para desbloquearem as suas travas emocionais, seus medos, ansiedades e faturar mais no seu negócio para poder vender com leveza e sustentabilidade. E aqui eu vou dizer aqui para vocês alguns dos invisíveis que sabotam o negócio. É o medo do julgamento, a timidez, o medo de se expor, a dificuldade em falar em público, síndrome, procrastinação e tantos outros sentimentos que, se eu fosse listar aqui, mal caberia aqui nesse slide. Mas o que acontece? Deixa eu passar aqui para o pessoal. Mas o que acontece? Esses invisíveis, eles foram instalados em vocês no momento que vocês experimentaram o mundo, através dos 5 sentidos, que é o nosso sistema VACOP, que é o sistema da visão, a sua audição, o seu olfativo, o seu gustativo e o seu sinestésico. Quando você experimentou esse mundo pela primeira vez, a sua mente faz o quê? Ela generaliza, distorce e anula, processa aquela informação, joga lá para o seu inconsciente e aí você gera um significado. E esse significado pode ser um significado de dor, de trauma, de medo. Eu vou estar exemplificando para vocês aqui mais tarde. Esse padrão, ele é programado na sua mente, desde lá da sua primeira infância, pelos seus principais programadores, que são quem? Nossos pais, professores, políticos, pastores, padres. Essa galera, ela forma aí na sua primeira infância o seu viés de experiência do mundo. E quando você experimenta esse mundo, não de forma racional, o seu cérebro vai processar essa informação, generalizar, distorcer, processa tudo isso
e gera o seu sentimento, a qual chamamos de programação. Você tem aqui uma programação. E quando você é adulta, você quer empreender. E aí você gera um pensamento, esse pensamento gera uma emoção. E essa emoção pode ser de dor, de trauma, de medo, ou até de felicidade. Por isso que a gente diz que cada cabeça é um mundo. Porque a forma que você vai significar essas dores quando você passou na infância, quando um dos seus programadores disse para você: cala a boca, menino, fale baixo, ou simplesmente, ou você ouviu do seu coleguinha dizer: eu não gosto de brincar com fulana, porque fulana fala demais, ela fala alto, e eu não gosto. Ou quando você ouviu e viu o seu pai, ouviu o seu pai dizer assim: nossa, hoje eu tenho que trabalhar muito, fazer dinheiro, eu não posso brincar com você. Papai vai trabalhar, mamãe vai trabalhar agora. Você vai significar o dinheiro como sendo ruim. E às vezes você, mulher empresária, empreendedora, você até fatura bem, você vende bem, porém, você gasta tudo sem ao menos perceber. E não entende por quê. Não entende. Simplesmente o dinheiro vai na sua mão e você não consegue prosperar com ele. Você não consegue prosperar com o seu trabalho, com aquilo que você se dispôs a fazer. Por quê? Porque você tem essa programação lá atrás. Te programaram. E isso não é de uma forma tão racionalizada, que é tão rápido esse pensamento, que ele vai, você vê, experimenta o mundo através do sistema VACOG, dos nossos 5 sentidos, visão, audição, olfato gustativo. Você pensa isso tão rápido, joga no seu inconsciente e vai vivendo a sua vida. Vai vivendo, e os dias vão passando, você se torna adulta, e quando decide empreender, fazer alguma ação, não consegue gravar um stories, não consegue fazer uma live, não consegue vir para frente de um palco, não consegue transmitir o seu conhecimento, e você não sabe por que acontece, e fica aquela angústia te travando, fica aquela angústia. Por que acontece isso? E aí você procura meios para poder fazer e faz errado, se desespera, repete de novo, e aí, isso aqui não é para mim, não deu certo, e entra sempre nos ciclos do recomeço e recomeço o tempo todo. A gente precisa começar e ter um fim para depois determinar se de fato aquele fim serve para recomeçar. E não simplesmente iniciar, travou, e aí isso não é para mim. Não é para você, porque você ainda não se autoconhece. Não conhece os seus travas e os seus bloqueios que te impedem de vender mais, melhor, de lucrar, de faturar. Não conhece esses invisíveis que estão sabotando o seu potencial. Deixa eu passar aqui. E eu sei o que você deseja. Você deseja se comunicar com segurança e autoridade, aumentar a sua confiança, desbloquear as suas vendas, ser reconhecida pelo seu valor, crescer no digital, que é a migração, do físico para o digital, sem se sentir uma impostora, viver de um negócio que gera lucro, liberdade e legado, com leveza e sustentabilidade. Mas para isso vocês só precisam entender a dor dessa origem, a dor desses invisíveis que está aqui dentro, que você não vê, mas que você sente, que te bloqueia, que te empata de você crescer.
E aí a gente vem sempre, né, lembrando aí dos nossos programadores. As frases que eles falavam e o quanto isso foi pesado para nós. O quanto isso foi destrutivo quando a gente era criança, ouvir uma frase dessa. Meu nobre colega aqui, Renato, falou várias frases aqui que eu muito me identifiquei com algumas. E que é isso, cala a boca, você não serve para esse lugar, enfim, várias situações. E algumas de vocês têm até questões especiais, né, em torno, como eu tenho muitas alunas, muitas mulheres, tem questão de mulheres que sofrem abusos na infância, violências, abusos sexuais de seus cuidadores, de pessoas próximas a elas, no qual elas se confiavam e que bloqueia essa mulher completamente. Não só para o empreendedorismo, para outras coisas. Mas, como meu trabalho é o foco em desenvolver pessoas para poder empreender, para colocar o seu plano de ação no papel, para tirar do papel a ideia, aquele sonho, aquele pensamento e desbloquear para que ela possa alavancar e viver do seu negócio. Então, eu criei a minha metodologia, que é a metodologia CAEV, onde a gente quebra as crenças, identifica e rompe as crenças, porque é possível ressignificar essa programação, é possível romper essa bolha. A gente entra em ação para gerar um movimento, usa estratégias para construir uma rotina de comunicação, de posicionamento e vendas, né? Transformar as suas vendas seguro interno, fechamento de venda, conduzir o cliente. Então, o método CAEV, ele é cíclico e apresenta resultados porque ele trabalha o seu invisível, desbloqueando o seu invisível para que você possa vender mais e melhor. E para vocês que estão aqui na trincheira, eu quero trazer uma condição especial para quem quer ter um plano de ação estruturado. Manda uma mensagem para aqui nesse WhatsApp para mim, dizendo trincheira, para que a gente possa elaborar juntas um plano de ação, detectar quais são os seus invisíveis para poder se desbloquear. Pessoal, gratidão. Acabou, mas o meu tempo eu tenho mais um pouquinho. Mais um pouquinho, né? Então, gratidão por vocês. Obrigada.